Sakamoto, vamos falar sobre a Venezuela agora com o nosso próximo entrevistado. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, inelegível para as eleições presidenciais de 28 de julho, insistiu nesse domingo em que a sua candidatura ou a da substituta dela, Corina Yoris, poderão ser registradas depois do início da fase de substituição dos candidatos. Ela disse o seguinte, abre aspas, as leis venezuelanas são muito claras, temos até 10 dias antes de 28 de julho para substituir o candidato. E a briga se faz brigando. Agora é que temos tempo, fecha aspas, para o que ela publicou no Twitter, no X. Nem ela nem sua substituta puderam se inscrever como candidatas durante o período de registro entre 21 e 25 de março. Depois de impedimento, o regime de Nicolás Maduro atuando na Venezuela. Para entender exatamente o panorama atual das eleições venezuelanas, a gente conversa agora com Pablo Chua. Ele é jornalista e pesquisador da Universidade College de Londres, onde estuda os militares na política venezuelana e é autor do livro Venezuela, a Encruzilhada de Hugo Chávez. Tudo bom, Pablo? Bem-vindo. Para você aí, já é boa noite. Aqui também já passa das 6. A gente já fala boa noite, então... boa noite. Como é que você vê esse impasse, e os impedimentos nos registros das candidaturas de oposição a Nicolás Maduro na Venezuela? Boa noite aí, Diego. Boa noite, Léo. Pois é, boa noite legal mesmo aqui, porque eu estou em Londres e são 10 horas da noite, né? É. Ahm, eu acabei de vir da Venezuela, né? E deu para sentir bem o clima lá em termos não, de eleições e também da dinâmica, governo, oposição e tal, né? Eu acho que não é de surpreender que o governo tente dificultar e impedir a candidatura da Maria Corina Machado. A Maria Corina Machado é um nome que tem bastante peso, assim, historicamente, porque no passado a Maria Corina Machado sempre fez uma opção de tentar tirar o governo pela via nem sempre exatamente da mais democrática, né? Inclusive protestos violentos, golpes e tal. Então, não é uma grande surpresa o governo tentar dificultar. Agora, o que é diferente nessa situação é a Maria Corina Machado ter suavizado o discurso dela e ter evitado voltar para para aquele status quo que era da oposição, que era de boicotar a eleição, que era de pedir mais sanções econômicas, não de pedir exatamente sanções econômicas, mas pedir uma ingerência estrangeira ali, uma intervenção estrangeira, que no fim das contas acabou se traduzindo por sanções econômicas que a população realmente ah, não gosta, né? Ninguém quer ficar sob sanções, né? Então, agora ela está fazendo uma linha mais moderada, né? De certa maneira, uma linha que colabora um pouco mais com o governo, e isso mostra também que o governo tem as cartas na mão, né? Ele trabalha com oposição que é menos radical do que a Maria Corina Machado, digamos assim, os nomes, inclusive os partidos, né? E a gente se foca muito na Maria Corina Machado, que está correto, eu acho que não tem problema nenhum fazer isso, mas o governo tem lá um outro arco de opositores que ele consegue trabalhar enquanto isso, né? É muito difícil dizer o que que vai acontecer daqui até o dia 28 de julho. Eu acho que era mais ou menos fácil ver que a Corina Machado não ia disputar as eleições. Agora, que a substituta dela não possa, ainda fica uma incógnita aí, né? Como ela falou, a Maria Corina Machado, agora que começa a negociação. Então, Pablo, boa noite, né? Obrigado por estar participando aqui da conversa, né? E acho que acho que você levantou, tem duas perguntas aí para ti nesse ponto. Primeiro que, com a Maria Corina não podendo participar, né, o grupo dela tentou registrar a Corina Iores, né? E aí o governo também não deixou, o governo venezuelano também houve. Eu queria que você comentasse um pouco isso, se você acha que ainda há janela para que a Corina Iores participe da eleição. E você falou de um arco de opositores, né, que a gente acaba olhando fora do Brasil, aqui dentro do Brasil, muito para Maria Corina, para Corina Iores, mas que tem outros opositores. Existem outros opositores de fato, que fazem oposição de fato, que estão registrados para concorrer com Maduro? Bom, a oposição na Venezuela, o Manuel Rosales, por exemplo, que está registrado para concorrer, ele é governador de Zulia, né? E ele é oposição no sentido de que ele não é governo, ele tem várias críticas ali ao chavismo. Eu acho que
os venezuelanos, o governo venezuelano tem uma lógica muito clara. A oposição é permitida, é aquela lógica do autoritarismo, como chama? Tem um nome para isso, né? Existe um competitivo, né? Ele permite-se uma certa oposição, mas aquela oposição que é antissistêmica, aquela oposição que vai vir, vai derrubar todo digamos, eles estão lutando pelo socialismo lá, né? O que eles estão construindo, chamam de socialismo do século XXI, Revolução Bolivariana. Então, alguém que vem de fora do sistema e ameace esse tipo de coisa, da maneira como a Maria Corina Machado se identifica com essa proposta, né? A proposta de destruir mais ou menos o que. Não mais ou menos, mas destruir o que eles construíram, é muito difícil eles concordarem com isso, né? Eu acho. Essa é a grande lógica deles. E a grande questão aí é o seguinte, porque eles põem a perder esse legado deles. Eu acho que é importante ver por essa lógica deles. Eu não estou dizendo que eu concordo, nem eu estou dizendo que a gente pode discutir a noite toda aqui sobre esses conceitos da Venezuela, mas eles estão construindo esse sistema que eles querem manter. Agora, eles podem perder. O que que eles vão perder exatamente barrando a Maria Corina Machado? Será que tem alguma garantia de que a situação vai melhorar? De que os Estados Unidos vão manter a palavra? Será que o Trump vai ser eleito e vai haver uma nova retomada? Quer dizer, tem uma série de fatores aí que eles não conseguem controlar. O fator que eles conseguem controlar é não perder na eleição para Maria Corina Machado. Agora trazendo aqui para o Brasil, né? O presidente Lula tem adotado uma postura diferente, tem criticado as últimas decisões justamente de impedimento da candidatura da substituta, né? Que tentou se cadastrar e não conseguiu. Como é que você vê, tendo estado na Venezuela também, né, essa relação? O presidente Lula já fez menções de que acreditava nas eleições venezuelanas, foi chamado para ser fiscalizador, né, observador dessa eleição, e agora tem mudado o tom já dos seus pronunciamentos. Eu acho que a única coisa que eu aconselharia ao presidente Lula é que ele evite se colocar numa comparação que ele se coloque, compare a situação exatamente como a da Venezuela, como ele falou, né? Eu não podia concorrer às eleições e tal. É complicado isso porque a Venezuela é um sistema diferente do Brasil e o Brasil, o presidente Lula nunca chamou, digamos, a ações violentas. A coisa que mais pesa, eu acredito, com a Maria Corina Machado é o bloqueio dela a pedir abstenção nas eleições de 2012, chamar protestos violentos em 2014, protestos que morreram mais de 40 pessoas, né? A gente hoje tem uma referência sobre essas coisas, digamos, o 8 de janeiro. Lá na Venezuela isso acontecia o tempo todo, né? E depois ela ter aceitado, ter endossado o governo do Guaidó. Então, quer dizer, eu acho complicado o presidente Lula se colocar numa situação pessoal e se comparar com a oposição na Venezuela sob esse aspecto. Agora, o que também eu acho que é necessário é que o Brasil precisa engajar e continuar engajado com a Venezuela, porque se o Brasil quiser continuar sendo líder na região, ele precisa se engajar com a Venezuela, mesmo que não goste do regime lá, mesmo que ache que o Maduro esteja cometendo seja autocrático, autoritário e tal, porque eu acho que o Brasil tem muito mais aceitação na Venezuela. Eu vejo isso porque eu estou aqui na Inglaterra, quer dizer, para fazer pesquisa na Venezuela teria sido muito difícil durante o tempo do Bolsonaro, e uma das razões por que as pessoas são um pouquinho mais abertas a receber a gente é porque a gente é do Brasil, né? Então, eu acho que o Brasil não deve perder de vista essa vantagem que ele tem como diálogo, como negociador da região. Ou seja, o que você está colocando é que, neste exato momento, porque existe muita pressão, inclusive dentro do Brasil, muita crítica ao Lula por ter retomado esse diálogo com o governo Maduro. Só que, nesse sentido, isso dá ao Brasil uma posição de vantagem nessa articulação. Mas aí a pergunta, e eu sei que é uma pergunta um tanto quanto premonitória, né, que não temos como saber. Existe algum limite para isso? Ou seja, existe algum limite para qual, por exemplo, o governo brasileiro. Porque o governo brasileiro está fazendo o quê nesse sentido? Ele está
fazendo pressão, ele está reclamando, falando, olha, é um erro do governo não aceitar esse registro, tudo bem. Aí a Venezuela respondeu, mas respondeu também com cuidado, né? Primeiro deu uma resposta meio atravessada, dizendo, a resposta parece ter vindo dos Estados Unidos, depois segurou a onda, falou, não, queremos conversar, né? Quando viu que tinha cheiro de queimado. Mas existe algum limite, alguma coisa que o Lula, nesse ponto todo, ele vai ter que botar o pé e falar, não, peraí, isso aqui a gente não concorda, isso aqui não dá, e se não der, se vocês continuarem assim, a gente vai tirar apoio. Você acha que o governo vai chegar a esse ponto? Existe esse ponto? Ou dá para esticar a corda bastante ainda? Olha, eu acho que a corda se estica indefinidamente na diplomacia. Os Estados Unidos falaram que a linha vermelha deles é essa eleição livre, justa e tal. Aí o governo proibiu a Maria Corina Machado. O Biden, pelo que se comenta nos Estados Unidos, ele está de mãos atadas, porque ele não quer criar essa situação ah, de, de, de de inimizade ali no continente, ele precisa da Venezuela para tratar da questão migratória, né? Ele, a população venezuelana, por mais que eles critiquem o governo venezuelano e as ineficiências do governo venezuelano, as pessoas também sabem que as sanções econômicas dos Estados Unidos são o principal fator que explica o deterioro imenso da economia, porque estava ruim, mas depois das sanções no setor de petróleo do Trump, que não estava levando em consideração zero do interesse do povo venezuelano, as coisas ficaram muito piores. Então, quer dizer, os Estados Unidos, que tinham colocado para si mesmo o limite das eleições livres e justas, já estão reconsiderando se eles, né, trazem as sanções de volta, se eles deixam aí a situação, negociam um pouco mais. Então, não vejo por que o Brasil teria que fazer isso, né? Você veja a situação no Oriente Médio, por exemplo, né? Israel estica a corda, estica a corda, estica a corda, estica a corda. Os Estados Unidos não vão largar Israel, porque seria contra os interesses americanos largar a mão de Israel. Então, eu acredito que o Brasil pode ter uma postura semelhante. Ele deveria manter ali aquele espaço que tem, porque depois a gente é que fica sem informação. Eu conversava aqui, por exemplo, com algumas pessoas autoridades da Marinha Brasileira que não tinham nenhuma informação sobre o que a Venezuela está fazendo lá naquela área do Orinoco, aquela disputa sobre a Guiana. Então a gente acaba ficando às cegas, sem nenhuma informação. Então vai contra o interesse do Brasil largar a Venezuela nesse momento, mesmo que tenha que manter uma distância crítica aí. Pois é, vamos acompanhar então os desdobramentos e o que vem também do ponto de vista internacional, inclusive aqui do Brasil em relação à Venezuela. Pablo Chua, obrigado pela participação conosco, foi um prazer te ouvir. Espero que você volte mais vezes, né? Teremos tempo aí até a eleição venezuelana para a gente te convidar outras vezes. Um abraço, viu? Boa noite. Boa noite para vocês.